Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre o seu coração nesta noite. Convido você a se juntar a mim em um momento de reflexão, um tempo para aquietar a alma e fortalecer a nossa fé. Deixe as preocupações do dia se dissiparem como a névoa da manhã ao toque do sol. Respire fundo, sinta o ar encher seus pulmões e expire lentamente, entregando a Deus toda a sua ansiedade. Nesta jornada noturna, caminharemos juntos por uma vereda de paz, guiados pelas palavras eternas dos Salmos. Do Salmo 11 ao 21, deixaremos que a sabedoria divina embale nossos pensamentos e nos conduza a um sono tranquilo, a um descanso renovador na presença do Altíssimo. Salmo 11, o refúgio inabalável. Começamos nossa meditação no Salmo 11. Imagine o salmista Davi, talvez em um momento de grande perigo, ouvindo os conselhos de amigos bem-intencionados, mas cheios de medo. Fuja como um pássaro para o seu monte. Quantas vezes em nossas vidas não ouvimos vozes semelhantes, vozes que nos dizem para desistir, para fugir diante das dificuldades, para nos escondermos da adversidade. Mas Davi nos ensina uma lição poderosa. Ele responde com uma declaração de fé inabalável. No Senhor confio. Sinta a força dessas palavras. No Senhor confio. Repita isso em seu coração, mesmo quando os fundamentos da nossa vida parecem abalados, quando tudo ao nosso redor parece incerto, existe um lugar seguro, um refúgio que jamais pode ser destruído, o nosso Deus. O salmista nos lembra que o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Ele vê tudo. Ele conhece as nossas lutas, as nossas dores, as nossas angústias. Seus olhos estão sobre nós, não com um olhar de julgamento severo, mas com um olhar de um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Ele testa os justos, não para os fazer tropeçar, mas para purificar a sua fé, para torná-la mais forte e mais brilhante. Nesta noite, se você se sentir pressionado, se as circunstâncias da vida o assustam, encontre refúgio no Senhor. Ele é a sua torre forte, o seu lugar seguro. Não há necessidade de fugir para as montanhas, pois o seu protetor está mais perto do que a sua própria respiração. Descanse nesta verdade. O justo pode enfrentar tribulações, mas o Senhor o ama e o seu rosto está voltado para ele. Salmo 12. A pureza da palavra de Deus em um mundo de falsidade. Agora adentramos as palavras do Salmo 12. O salmista olha ao seu redor e lamenta a falta de fidelidade, a prevalência da mentira e da adulação. Salva-nos, Senhor, porque já não há mais os piedosos, os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Vivemos em um mundo onde as palavras são muitas vezes usadas para enganar, para manipular, para ferir. A falsidade pode nos cercar e podemos nos sentir solinhos em nossa busca pela verdade e pela integridade. A ansiedade pode surgir quando não sabemos em quem confiar, quando as promessas se quebram e a sinceridade parece rara. Mas em meio a essa escuridão, o Salmo 12 nos apresenta um farol de esperança, a palavra do Senhor. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Que imagem poderosa! Em um mundo de palavras vazias e enganosas, temos a palavra de Deus,
pura, verdadeira, infalível. Nesta noite, medite na pureza e na confiabilidade da palavra de Deus. Suas promessas são verdadeiras, seu amor é imutável, sua fidelidade é eterna. Quando as vozes do mundo o confundirem, quando a falsidade o desanimar, apegue-se à palavra. Ela é um bálsamo para a alma ferida, uma bússola para o coração perdido. O Senhor promete se levantar em favor dos oprimidos, daqueles que sofrem com as palavras soberbas dos homens. Ele os guardará e os protegerá. Deixe que essa promessa acalme o seu coração. Você não está desamparado. O Deus da verdade está ao seu lado. Salmo 13. Da angústia à confiança triunfante. Seguimos para o Salmo 13, um salmo que ecoa os sentimentos mais profundos da alma humana em momentos de aflição. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Talvez você já tenha se sentido assim. Em meio a uma longa noite de sofrimento, a uma doença que persiste, a uma dificuldade que parece não ter fim, o silêncio de Deus pode ser ensurdecedor. A ansiedade sussurra em nossos ouvidos que fomos esquecidos, abandonados. O salmista não esconde a sua dor. Ele a derrama diante de Deus com uma honestidade comovente. E isso nos ensina algo precioso. Podemos levar a nossa dor, as nossas dúvidas, os nossos até quando a Deus. Ele não se escandaliza com a nossa sinceridade. Ele nos convida a abrir o nosso coração. Mas a jornada do Salmo 13 não termina na angústia. Há uma virada, uma mudança de perspectiva que nasce da fé. O salmista declara: "Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração." Mesmo na escuridão, ele se lembra da bondade de Deus. Ele escolhe confiar no amor infalível do Senhor. E essa escolha transforma o seu lamento em louvor. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Se a sua noite parece longa, se o seu coração está pesado, siga o exemplo do salmista. Derrame a sua dor diante de Deus, mas não pare aí. Lembre-se da sua bondade, das vezes em que Ele já o socorreu. Escolha confiar em seu amor e, pela fé, comece a cantar a canção da sua salvação. A alegria virá pela manhã. Salmo 14. A sabedoria de buscar a Deus. O Salmo 14 nos confronta com uma verdade profunda sobre a natureza humana. Disse o nécio no seu coração: "Não há Deus." Aquele que nega a existência de Deus, que vive como se ele não existisse, é chamado de nécio, de tolo. E essa tolice se manifesta em corrupção e em atos abomináveis. Em nossa sociedade, muitas vezes a fé é ridicularizada e a busca por Deus é vista como algo antiquado. A ansiedade pode nos assaltar quando vemos a maldade prosperar, quando parece que aqueles que ignoram a Deus são os que têm sucesso. Mas o salmista nos revela uma perspectiva divina. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus está à procura de corações que o desejam, de almas que anseiam pela sua presença. E para aqueles que o buscam, ele é um refúgio. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. O mundo pode desprezar os humildes, os que confiam em Deus. Mas o Senhor é a sua proteção, a sua fortaleza. Nesta noite, reafirme a sua busca por Deus. Reconheça que a verdadeira sabedoria não está em negar a sua existência, mas em se aproximar dele. Ele é o seu refúgio seguro em meio à insensatez do mundo. E anseie pelo dia da plena salvação, quando toda tristeza se transformará em alegria. Salmo 15. O perfil do cidadão dos céus. Após refletir sobre a tolice daquele que nega a Deus,
O Salmo 15 nos apresenta um belo retrato daquele que desfruta da sua presença. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Esta é uma pergunta sobre o caráter, sobre o tipo de pessoa que tem comunhão íntima com Deus. E a resposta nos guia por um caminho de integridade e retidão. Aquele que vive de forma íntegra, que pratica a justiça, que fala a verdade de coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Em um mundo onde a integridade é muitas vezes sacrificada no altar do ganho pessoal, este salmo nos chama a um padrão mais elevado. A ansiedade pode surgir quando somos tentados a tomar atalhos, a comprometer os nossos valores. Mas este salmo nos assegura que aquele que vive desta maneira jamais será abalado. A integridade gera estabilidade. A retidão nos firma em uma rocha inabalável. Nesta noite, examine seu coração à luz deste salmo. Peça a Deus que o ajude a cultivar um caráter que o honre, que a sua vida seja um reflexo da beleza da sua santidade. E encontre paz na promessa de que, ao viver em integridade, você estará seguro na presença de Deus. Salmo 17. Um clamor por justiça e a esperança da ressurreição. O Salmo 17 é uma oração fervorosa, um clamor por proteção contra inimigos injustos. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que não é feita com lábios enganosos. Talvez você esteja enfrentando uma situação de injustiça, sentindo-se perseguido ou incompreendido. A ansiedade pode ser esmagadora quando nos sentimos impotentes diante da maldade. Davi apela para a justiça de Deus. Ele se submete ao exame divino, confiante em sua integridade. Sondaste meu coração, visitaste-me de noite, provaste-me e nada achaste. E ele pede a proteção de Deus de uma forma tão terna. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das suas asas. Imagine-se nesta noite sendo guardado por Deus com o mesmo cuidado com que protegemos os nossos próprios olhos. Sinta-se seguro sobre a sombra protetora de suas asas. Ele é o seu defensor, e ele vê a sua causa e agirá em seu favor. Mas o salmo termina com uma nota de esperança que transcende as circunstâncias terrenas. Quanto a mim, em justiça verei a tua face, satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar. Esta é uma visão da eternidade, uma confiança na vida após a morte, na alegria de ver a Deus face a face. Se a injustiça deste mundo o aflige, ancore a sua esperança nesta promessa. As tribulações presentes são temporárias. A verdadeira satisfação, a plenitude de alegria, nos aguarda na presença de Deus. Salmo 18. O cântico de libertação. O Salmo 18 é um poderoso hino de louvor e gratidão pela libertação. Davi o compôs depois que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, inclusive de Saul. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Sinta a paixão e a convicção nas palavras de Davi. Ele usa uma série de imagens para descrever a segurança que encontra em Deus. Rochedo, fortaleza, libertador, escudo, força da salvação, alto refúgio. Ele relembra os momentos de angústia, quando tristezas de morte me cercaram, e como em seu desespero, ele clamou ao Senhor. E a resposta de Deus foi espetacular. O salmista descreve a vinda de Deus para o resgatar em uma linguagem poética e majestosa, com a terra tremendo, fumaça e fogo. Esta é uma imagem do poder de Deus em favor dos seus filhos. O mesmo Deus que abalou os céus e a terra para salvar Davi é o seu Deus. Ele ouve o seu clamor, ele estende a mão do alto e o resgata das águas profundas das suas aflições.
o Salmo também nos ensina que Deus recompensa a retidão. Conforme a minha justiça me recompensou, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Viver em obediência a Deus nos coloca sob a sua bênção e proteção. Nesta noite, lembre-se das libertações que Deus já operou em sua vida. Agradeça por cada uma delas e confie que o mesmo poder que o salvou no passado está disponível para você agora. Ele é a sua rocha, a sua fortaleza. Com ele, você pode enfrentar qualquer desafio. Salmo 29. A glória de Deus na criação e na lei. Agora, no Salmo 29, somos convidados a contemplar a revelação de Deus de duas maneiras magníficas: na criação e em sua palavra. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Por um momento, olhe para o céu noturno em sua imaginação. Veja a imensidão do universo, o brilho das estrelas, a majestade da lua. Toda a criação é um testemunho silencioso, mas eloquente do poder, da sabedoria e da glória do nosso Criador. A natureza nos fala de Deus, acalmando a nossa alma e nos lembrando da sua grandeza. Mas a revelação de Deus não para por aí. O salmista se volta para a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se a criação nos mostra a glória de Deus, a sua palavra nos revela o seu coração, a sua vontade, o seu caráter. Ela é perfeita, fiel, reta, pura, límpida. Ela nos restaura, nos dá sabedoria, alegra o nosso coração e ilumina os nossos olhos. A ansiedade muitas vezes vem da incerteza, de não saber que caminho seguir. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Ela nos guia, nos corrige e nos conforta. O Salmo termina com uma oração que deve ser a nossa. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nesta noite, deixe que a glória de Deus, revelada na criação e em sua palavra, encha o seu ser. Descanse na perfeição da sua lei e encontre refrigério para a sua alma. Salmo 20. Uma oração pela vitória. O Salmo 20 é uma oração intercessória, um apelo a Deus em favor do rei antes de uma batalha. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Podemos aplicar esta oração a nós mesmos e aos nossos irmãos em Cristo. Todos nós enfrentamos batalhas em nossa vida, batalhas espirituais, emocionais, financeiras. E este salmo nos ensina a buscar o socorro de Deus. Ele nos lembra que a nossa confiança não deve estar em nossa própria força ou em recursos humanos. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. A ansiedade surge quando confiamos em coisas que podem falhar. Carros quebram, cavalos se cansam, a força humana é limitada, mas o nome do Senhor é uma torre forte, um refúgio seguro. Nesta noite, entregue suas batalhas a Deus. Coloque a sua confiança não em sua própria capacidade, mas no poder do nome do Senhor. Ele é o seu socorro, a sua bandeira, a sua vitória. Descanse nesta certeza, sabendo que o Rei dos Reis luta por você. Salmo 21. A alegria da salvação. Finalmente, chegamos ao Salmo 21, um cântico de agradecimento pela vitória concedida por Deus. Se o Salmo 20 foi a oração antes da batalha,
O Salmo 21 é o louvor depois da vitória. O quem se alegra na tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. A alegria do rei não vinha de sua própria força ou de sua estratégia militar, mas da força e da salvação do Senhor. Deus não apenas lhe deu a vitória, mas também o abençoou abundantemente, pois o pões em bênçãos para sempre, tu o cheias de gozo com a tua face. Este salmo nos ensina a reconhecer a mão de Deus em nossas vitórias e a lhe dar toda a glória, e nos lembra que a maior alegria se encontra na presença de Deus. Nesta noite, reflita sobre as vitórias que Deus já lhe deu. Agradeça por sua força, por sua salvação, por suas bênçãos, e encontre a sua maior alegria em sua presença. Que o gozo do Senhor seja sua força. Conclusão. Dormindo em paz. Meu amado irmão, minha amada irmã, percorremos juntos essa jornada pelos Salmos 11 ao 21. Vimos que em Deus temos um refúgio inabalável, uma palavra pura e verdadeira, uma esperança que transforma o lamento em louvor. Aprendemos que a verdadeira sabedoria está em buscá-lo, que a integridade nos firma e que a alegria plena se encontra em sua presença. Relembramos o seu poder para nos libertar, a glória revelada na criação e em sua lei, e a certeza da vitória quando confiamos nele. Que estas verdades penetrem profundamente em seu coração, que elas silenciem as vozes da ansiedade e do medo, que elas fortaleçam a sua fé e renovem a sua esperança. Agora, entregue-se ao sono, não com a mente agitada, mas com a alma em paz. Descanse seguro nos braços do Pai. Ele o guarda como a menina dos seus olhos. Ele o esconde sob a sombra das suas asas. O Senhor é a sua rocha, a sua fortaleza. Com Ele, você pode enfrentar qualquer desafio. Que o seu sono seja doce e reparador, e que ao acordar, você possa saudar o novo dia com a alegria da salvação de Deus em seu coração. Durma em paz.